Hoje, inequações exponenciais básicas, aquelas simples, tá? Aquelas coisas básicas, que cai bastante, tá bom? Mas, em vestibulares mais difíceis, esse assunto ele ainda é básico, tá bom? Vamos lá. Inequações exponenciais, como resolver e domínio de funções envolvendo equações exponenciais. Vamos lá, vamos que vamos. Então vamos lá. Agora nós vamos resolver inequações de acordo com o que a gente viu, com as informações que a gente viu na aula passada. Então resolva a inequação. Raiz de 5 elevado a x ao quadrado menos 3x maior que raiz de 5 elevado a 4. Tá? Bom, uma coisa boa aqui é o quê? É que a base dessas duas potências aqui de um lado e para o outro são a mesma, tá? Então, raiz de 5, raiz de 5. Bom, isso é um excelente caminho. Segunda coisa que a gente avalia aqui, que raiz de 5 é maior do que 1, tá? Porque 2 vezes 2 dá 4, então isso aqui ainda é maior que 2. Mas basta que ele seja maior que 1 para a gente identificar que tipo de função é, tá? Que tipo de função em relação ao crescimento dela é raiz de 5 elevado a x. Raiz de 5 elevado a x, ela é o quê? Crescente, certo? Se ela é crescente, para que isso daqui seja maior ou igual a isso daqui, quer dizer que esse expoente aqui, ó, x ao quadrado menos 3x, também tem que ser maior ou igual a esse expoente aqui, 4. Então, nossa inequação desse tipo aqui, que é a mais simples que tem, basta o quê? Que a gente diz, né? Quando a base é maior do que 1, basta cortar as bases e manter a desigualdade no expoente. Pronto. Isso aqui o que que é? Então, isso aqui é x ao quadrado menos 3x, e esse mais 4 vem para cá, fica menos 4, tem que ser maior ou igual a zero. Veja, então, a parte da exponencial acabou. Agora basta a gente fazer o quê? A gente verificar essa do segundo grau aqui, essa inequação do segundo grau. Então veja, quando é que essa expressão do segundo grau vai ser maior ou igual a zero? Bom, então eu vou avaliar o quê? Quais são as raízes dessa expressão, certo? E uma das formas de avaliar as raízes dessa expressão é fatorando ela. E é o que eu gosto de fazer, né? Então, tá vendo aqui x ao quadrado? Isso aqui vai ser x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa. Tá vendo esse termo independente que é menos 4? Opa, então um dos lados aqui vai ser mais alguma coisa e o outro vai ser menos alguma coisa. Então eu tenho que pensar dois números que multiplicados dá 4 e que a diferença, né? Porque aqui vai dar menos alguma coisa x e aqui mais alguma coisa x, a diferença tem que ser menos 3. Ah, ficou fácil, né? 4 pode ser o quê? 1 vezes 4 e 2 vezes 2. A diferença dá zero, mas a diferença aqui, ó, 4 menos 1 dá 3, é justamente isso. Então o 4 vai ficar no menos, por quê? Porque a diferença vai ter que ser menos 3. Então aqui é 4 e aqui vai ser o 1. Ó, x vezes x, x ao quadrado, mais x menos 4x menos 3x, e 1 vezes menos 4, menos 4. Tá vendo? Então, as raízes, ou seja, os valores que fazem essa expressão ser igual a zero, são o quê? X mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. E aqui eu faço x menos 4 igual a zero, x igual a 4. Tá vendo? São os dois valores de x que faz essa expressão ser zero ou essa expressão ser zero. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Bom, essa expressão aqui, ela está relacionada a uma função, tá? Uma função do segundo grau. Função do segundo grau, a gente sabe que ela tem concavidade para cima. Tá? Ela tem concavidade para cima. Então, eu vou fazer um esquema bem simples de como é que seria o gráfico disso aqui. Ó. Seria assim, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o menos 1 e aqui está o 4, certo? Isso daqui tem concavidade para cima, então quer dizer que é um gráfico que vai fazer assim, ó. Pronto. Entendeu? Agora, quando é que essa expressão vai ser o que é maior ou igual a zero? Igual a zero vai ser quando
o x for menos 1 e o x for 4. Pronto, tá vendo? Quando o x for 1 e o x for 4, isso daqui vai ser igual a zero. Pronto. Já tem uma das soluções dessa equação. Tá? Uma das soluções dessa equação é o quê? É o menos 1 e o 4. Tá? Mas eu quero que isso aqui seja maior que zero. Quando é que isso aqui vai ser maior que zero? Quando a função, quando o gráfico da função estiver para cima do eixo x. Tá aqui, esse aqui é o eixo x. Ó. Aqui seria o y. Aqui seria o y. Então, quando o x, por exemplo, está aqui, ó, o valor do y vai ser o quê? Positivo, vai ser maior que zero. Porque tudo isso aqui é o y. O f de x é o y. Então, vai ser maior que zero. Tá? Quando o x for, por exemplo, aqui, ó, nessa posição, o f de x vai ser o quê? Menor que zero. Mas não me interessa menor que zero. Me interessa que isso aqui seja o quê? Maior ou igual a zero. Então, maior ou igual a zero quer dizer que são os valores de x menor que menos 1 ou os valores de x maior do que 4. Ó. Porque quando o x, por exemplo, for aqui, ó, 5, o valor do f de x vai ser o quê? Positivo. Tá vendo? E é maior que zero. Então, a solução dessa inequação vai ser o quê? A solução vai ser o quê? Vai ser os valores de x pertencentes aos reais, tal que o x seja menor ou igual a menos 1, porque inclui, né, que é igual a zero, né, porque se isso aqui for zero, vai dar 1, né? Raiz de 5 elevado a zero vai dar... Opa, desculpa aqui, ó. Raiz de 5 elevado a zero vai dar... apesar que não é aqui que vai dar zero, né? Tá? Mas realmente, se for menos 1 aqui, vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. E menos 3 vezes menos 1 vai dar o quê? Mais 3. 1 mais 3, 4. Raiz de 5 elevado a 4 é maior ou igual a raiz de 5 elevado a 4? É igual. Entendeu? Então, quando o x for menos 1, isso daqui vai ser igual a esse expoente e isso daqui vai ser uma igualdade. Tem igualdade aqui, tá vendo? Tá maior ou igual a isso aqui. Tá? E o 4 é a mesma coisa, né? Ó, 4 ao quadrado, 16, menos 3 vezes 4, menos 12, 16 menos 12, 4. Então, também isso daqui vai ser igual a isso aqui e que atende a inequação aqui, tá? Então, isso aqui. Agora, quando o x for menor que menos 1, ou x maior ou igual a 4. Tá? Então, essa é a solução. São os valores de x que satisfazem essa inequação aqui. Tá? Veja, as bases são maiores do que 1. Certo? E são iguais. Então, eu corto as bases e mantenho a desigualdade nos expoentes. Então, isso tem que ser maior ou igual a isso. Isso aqui eu resolvo é uma inequação do segundo grau. Tá? É um assunto aí do primeiro ano. Se você estiver acompanhando nossas aulas do Unima, você vai ver esse assunto logo, logo. Tá? Vamos ver a segunda equação. Veja, essa segunda equação, tá? Ela tem a base aqui, o que? 1/3 elevado a 3x menos 1 e aqui 1/3 elevado a x mais 5. Então, a função f de x igual a 1/3 elevado a x é uma função exponencial o quê? Decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, o gráfico dessa função é assim, ó. Tá? Então, para que essa inequação seja verdadeira, para que isso daqui seja menor do que isso daqui, os expoentes têm que ter um sentido contrário do que está indicado aqui nessa desigualdade, tá? Então, quando a base está entre 0 e 1, quando a função é decrescente, então, para que esse lado seja menor do que esse lado, esse expoente tem que ser o contrário, maior do que esse expoente. E é isso que eu vou escrever aqui, ó, 3x menos 1 tem que ser maior do que x mais 5. Pronto. Tá? Quando a base é menor que 1, menor do que 1, entre 0 e 1, a gente corta as bases e inverte o sinal dessa desigualdade aqui, assim, ó. Então fica 3x menos 1 maior que x mais 5. Agora eu faço o quê? Jogo o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Vai ficar 3x, aí esse x aqui vem para cá, fica menos x, maior do que 5, e esse menos 1 vem para cá, fica mais 1. Olha lá, 3x menos x dá 2x,
maior do que 5 mais 1, 6. Então agora eu divido tudo por 2, né? Ou seja, passo esse 2 daqui para o outro lado dividindo. Vai ficar x maior do que 6 sobre 2. Então vai ficar aqui x maior do que 3. Pronto, tá vendo? Só que em forma de conjunto a gente escreve o quê? Solução é igual a x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 3. Tá? Ó, x maior do que 3. Quando x for maior do que 3, esse expoente vai ser maior do que esse expoente. Quer ver? Vamos lá. X igual a 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 1, 14. Ó, 5. 5 mais 5, 10. Tá vendo? O expoente 14 é maior do que 10. Então, 1/3 elevado a 14 vai ser menor do que 1/3 elevado a 10. Sem problema nenhum. Então, essa daqui é a solução, tá? Essas são as equações, ou melhor, as inequações exponenciais mais fáceis que a gente vai encontrar, tá bom? Amanhã a gente vai ver as inequações assim um pouco mais complexas, tá? Assim como quando a gente resolveu as equações, a gente tinha aquelas equações exponenciais que resolvia fáceis, e daí tinha umas que tínhamos que usar artifícios. Aqui nas inequações tem a mesma coisa. Tem as fáceis, que são essas, e as de amanhã vão ser as que nós vamos acabar usando algum artifício, tá bom? Agora, outra parte que nós vamos ver hoje, além disso aqui, vai ser o quê? Determinação do domínio. Vamos lá. Então, veja esse aqui. Determine o domínio das funções, tá? Então, determinar domínio tem de vários tipos, tá? Só que esse daqui especificamente envolve uma expressão exponencial. Eu estou chamando de expressão exponencial porque é uma expressão que envolve x no expoente, certo? E isso aqui vai acabar saindo como uma inequação exponencial. Por quê? Então, olha só. Determine o domínio das funções. Y é igual a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de 2 elevado a x menos 2 menos 1. Tá? Bom, a gente sabe que raiz quadrada, tá? Só existe, né, no campo dos reais quando o que está embaixo da raiz quadrada for maior ou igual a zero. Tá? Então, essa parte aqui, ó, 2 elevado a x menos 2 menos 1, tem que ser maior ou igual a zero. Porque pode ser zero, né? Raiz quadrada de zero é zero, sem problema nenhum. Quando for 4, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, sem problema nenhum. Mas se for negativo, raiz quadrada de menos 4 dá o quê? Dá menos 2i. Dá uma imagem imaginária, mas isso daqui não é uma função imaginária, é uma função, tá, real. Então, o domínio tem que ser real, certo? Ou melhor, o domínio tem que ser um número que leve a uma imagem real. Então, o que está embaixo da raiz quadrada, né, e raiz de índice par é tudo a mesma coisa, o que está embaixo da raiz quadrada ou raiz de índice par é que isso daqui tem que ser maior que zero. Maior ou igual a zero, porque pode ser zero, né? Aí quando eu pego esse menos 1 e jogo para o outro lado, eu obtenho o quê? Eu obtenho assim, ó, 2 elevado a x menos 2 maior ou igual a 1. Certo? Isso daí é o quê? Uma inequação exponencial. Veja, o que eu tenho que fazer na equação exponencial? Eu tenho que igualar as bases, né? Mas aqui não é potência. Sim, mas eu tenho como fazer isso aqui virar uma potência? Tenho. Como? Eu coloco no lugar do 1 o quê? 2 elevado a zero. Então, 2 elevado a x menos 2 tem que ser maior ou igual a 2 elevado a zero. Pronto. Agora as bases estão iguais, tá? Tenho potências de mesma base dos dois lados da desigualdade, tá bom? E o que acontece é o seguinte, é que essa base é maior do que 1. Se é maior que 1, então a função do que nós estamos tratando aqui é uma função do tipo 2 elevado a x. E essa é uma função que é crescente. Então quer dizer que para esse negócio desse lado ser maior do que esse negócio desse lado, já que as bases são iguais e maior que 1, então basta que esse expoente aqui, ó, x menos 2, também seja maior ou igual a esse expoente aqui, 0. E daí a gente joga o menos 2 para o outro lado, fica x maior ou igual a 2. Pronto. O domínio da função vai ser o quê? O domínio vai ser o quê? O x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Acabou.
Entendeu? O domínio tem que ser os valores de x maiores ou iguais a 2. Beleza? Tá vendo? É o mesmo tipo de inequação exponencial que a gente viu agora há pouco, tá? Só que está atrelado ao domínio de funções. Veja essa daqui. Y igual a raiz quadrada também de 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 9. Então a mesma coisa acontece. Essa expressão que está aqui embaixo, que é 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 9, tem que ser maior ou igual a 0. Entendeu? Então é outra equação. Eu jogo esse menos 9 para o lado de lá, vai ficar o quê? 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a 9. Tá? Só que esse 9 eu vou colocar como uma potência, tá, de base 3, igual que está aqui. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a 3 elevado a 2. E novamente eu tenho uma inequação exponencial onde a base é maior do que 1. Se a base é maior que 1, nós estamos falando de uma função crescente. A função crescente que nós estamos falando é de 3 elevado a x, isso aqui é crescente. Então, para que isso daqui seja maior ou igual a isso aqui, basta que esse expoente, né, x ao quadrado menos 5x mais 6, seja maior ou igual a esse expoente aqui. Tá bom? A gente simplesmente faz assim, ó, corta as bases e mantém a desigualdade no expoente. Por quê? Porque a base é maior do que 1. Bom, agora o que eu faço? Eu eu jogo esse 2 para o lado de cá e deixo o zero ali. Porque isso aqui vai virar uma equação de segundo grau. Então vai ficar assim, ó. Ou melhor, vai virar não, já é uma expressão de segundo grau. Então x ao quadrado menos 5x. Aí mais 6, esse 2 vem para cá ficar menos 2, mais 6 menos 2 fica mais 4. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 0, certo? Bom, para resolver esse tipo de equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o estudo do sinal dessa parte aqui, ó. Tá? Eu considero isso aqui como uma função, por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Verifico como é que é o gráfico disso aqui e verifico quais os valores de x que faz o gráfico estar acima do eixo x. Tá? Então eu vou fazer aqui em cima, pegando daqui, vou trazer para cá. Então eu vou fatorar essa expressão aqui do segundo grau. Tá? Como está x ao quadrado, então vai ser alguma coisa x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa. Tá? Bom, como aqui é mais 4, quer dizer que o sinal aqui é igual ao sinal aqui. Então, se aqui for mais, aqui é mais vezes mais, dá mais. E se for menos, aqui menos vezes menos, dá mais também, certo? Só que como o sinal do termo do meio é negativo, então isso daqui indica que aqui é menos também, tá bom? Agora, dois números que multiplicados dá 4, e como aqui é menos e aqui é menos, tá? Essa multiplicação e essa multiplicação eu vou somar para obter o 5. Tá? Então quer dizer que dois números multiplicados a 4 e que a soma dá 5 é o quê? É 4 e 1. Então 4 e 1. Olha lá. X vezes x, x ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Agora, menos 4x com menos 1x, menos 5x. Então, tá certo. É essa a expressão aí. Então, aqui fica evidente que as raízes são x igual a 4, porque 4 menos 4 dá 0. E x igual a 1, porque 1 menos 1 dá 0. Essas são as raízes. Então, se eu for fazer aqui agora o desenho dessa equação aqui do segundo grau, eu vejo que ela é de concavidade para cima, porque o que acompanha o x ao quadrado é positivo, então ela tem concavidade para cima, e as raízes são 1 e 4. Então tá aqui, ó. Aqui é 1, aqui é o 4, ela tem concavidade para cima, então ela vai ser alguma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Certo? Bom, me interessam os valores em que essa expressão, ou que essa expressão, ou que o y seja, né, porque isso daqui é o y dessa função, o y seja maior ou igual a zero. O y maior ou igual a zero é quando a função está para cima do eixo x. E ela está para cima do eixo x quando o x for maior que 4 ou menor que menos 1. Certo? Mas eu não posso esquecer que isso daqui também pode ser igual a zero. Então, por isso que o 1 e o 4 também entra, tá? Também entra no domínio daquela função. Então, o domínio vai ser o quê? Vai ser os valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a 1, ou x seja maior ou igual a 4. Tá aqui. Tá?
esse é o domínio dessa função. Sempre que o x for menor do que 1, por exemplo, 0, né? 0, 0, né? 0 mais 6, 6, 3 elevado a 6 menos 9. Bom, 3 elevado a 6 vai dar muito maior que 9. Então, 3 elevado a 6 menos 9 vai dar positivo sem problema nenhum. Tá? Por exemplo, outro, 5, né? 5 ao quadrado, 25. Menos 5 é 5, menos 25. 25 menos 25, 0. 0 mais 6, 6. Então, 3 elevado a 6 menos 9, novamente dá o mesmo resultado. Tá? Isso aqui vai ser positivo quando o x estiver nesse intervalo. Beleza? Então, isso é domínio. Tá? Esses tipos de problemas aqui é que envolvem domínio. Tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a lista de exercícios do MFUNA, tá? Vai lá e vai fazer todas as listas de exercícios do MFUNA. Tá bom? Relativo a essa parte aqui. Bom, na verdade, até o fim, né? Porque nós praticamente encerramos o assunto de funções exponenciais do capítulo, tá bom? Amanhã eu vou fazer mais uma aula de função exponencial, só que eu vou resolver problemas, questões que estão além do livro. Porque o livro que trata disso aqui, ele é bem básico, tá? Ele é bem básico. Então, se você... Não, eu quero só estudar o básico mesmo, eu quero saber o mínimo, então tá bom, então suficiente, acabou aqui. Mas se você quer quer ter um diferencial de informação a respeito disso, para concursos ou qualquer outra coisa, não deixe de assistir a aula de amanhã, tá bom? Porque a aula de amanhã vai ser massa! Beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo aí, compartilhe, traga mais gente pro canal, vem estudar aqui com a gente. Eu estou fazendo o meu melhor aqui para caprichar, explicar bem direitinho. Se você ficar com alguma dúvida, você sabe, vá nos comentários, ponha suas dúvidas, faça referência ao momento do vídeo, traga questões novas, se comunique comigo, tá? Eu tenho o meu e-mail aí, tem meu Instagram, que você pode ir lá no Instagram e me mandar foto, imagens, tá bom? Ou mesmo se você não quiser, não quero Instagram, não quero e-mail, vai aqui nos comentários do vídeo ali, ó, escreve a sua pergunta ali, tá bom? Escreve ali o seu questionamento, que eu vou ver e vou procurar entender da melhor maneira possível e trazer informações, trazer uma resposta satisfatória a você. E se eu verificar que esteja faltando alguma informação aqui, eu faço vídeos adicionais, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.